Olá, caros amigos. Vamos então à nossa última sessão de respostas a perguntas desse nosso breve curso de Teologia Fundamental. Então, eu recebi aqui, são 4 pessoas, 4 perguntas, alguma tem mais de uma, a gente já vai comentar, né? Primeiro, da Ana, dizia: Padre, pediu para falar mais sobre o problema do mal. Não entendi bem essa coisa, se Deus permite, por que ele permite o mal, se ele pode acabar. Mas ela mesma dá a linha da resposta aqui, né? Então, afinal, Deus permite o mal para deixar que o homem seja livre, não interferir na liberdade humana? Poderia dizer que todo mal que existe é por conta desse amor de Deus que permite a liberdade e nessa liberdade pode ser escolhido o mal? Seria isso? Sim. Então, o amor envolve esse risco. Se puder aprofundar esse assunto, agradeceria. Se Deus nos criasse perfeitos sem essa nossa escolha pela maldade, então seríamos escravos de Deus, ninguém iria amá-lo de fato. Seria isso? Sim, é isso mesmo, Ana. A raiz do problema é... A gente pode falar como Deus permite o mal para dele tirar um bem, os males físicos que acontecem nos permitem tirar bens espirituais, mas, enfim, são considerações um pouco posteriores. Se de fato a gente for na raiz mesmo de qual que é a origem, é a liberdade. E por que Deus cria a liberdade? Por que queria seres livres? Porque só quem é livre é capaz de amar. Ah, mas você falou, né? Se Deus não criasse perfeitos, sem a possibilidade para o mal, bem, essas duas coisas são contraditórias, né? Bem, depende do que é perfeito, né? Um santo no céu é perfeito? Sim. É mais perfeito do que eu? Sim. Agora, ele é livre, né? Ele é livre. Ele pôde optar e optou o amor, né? E por isso ele é... Uma pedra é livre? Não. Ela é mais perfeita do que eu? Não. Bem, se eu peco e posso me fazer inferior aos animais, né? Mas, a princípio, um ser humano é um ser superior às pedras, por mais que elas não possam pecar, não tenham a escolha do mal. Entre outras coisas, porque, sobretudo, eu diria, porque nós somos livres. E as pedras não, elas não são capazes de amar, nem os animais são capazes de amar, né? Então a liberdade é um grande dom, o maior dom, né, humano que Deus nos deu, segundo a natureza, é a liberdade, junto com a nossa inteligência racional. E por isso essa perfeição, o homem é a perfeição que é atingida, é a perfeição do amor. Não é uma perfeição estática dele fechado em si, mas a doação, da entrega, a santidade é o amor, é a caridade, né? Então não dá para separar as duas coisas, né? Ser um ser, né, perfeito e ao mesmo tempo não ser capaz de amar e não ser livre, né? Não, as duas coisas têm que ir juntas, né? No fundo, a raiz é bem isso daí, né? O mal existe porque Deus nos criou livres, e quem é livre tem essa possibilidade. Deus não nos criou livre para que a gente fosse capaz de pecar, mas uma coisa envolve a outra, né? Bem, depois uma pergunta de Dario Moreira, da Argentina. Uma coisinha mais curta, uma frase que eu citei, né? Deus se mostra justo o suficiente para que os que creem possam crer e os que não querem crer possam não crer. Eu não achei a fonte. De onde o senhor tirou essa citação? Olha, na verdade eu também não li diretamente Santo Agostinho. Essa citação eu tirei de uma palestra do Peter Kreeft. Se não me engano, é uma palestra sobre um livro do C.S. Lewis. O livro chama-se Till We Have Faces, Até que Tenhamos Rosto. É um livro genial do C.S. Lewis que reconta o mito de Eros e Psique. E tem todo esse drama de Deus que se esconde. Vale muito a pena ler o livro. E depois que eu escutei a palestra depois de ter lido o livro, e os dois são geniais, né? A palestra do Peter Kreeft sobre esse livro, e tirei muitas coisas dessa palestra dele. Tem no YouTube, é um inglês assim muito claro, ele é bem professor, então eu gosto muito das palestras do Peter Kreeft. E essa me inspirou especialmente, e me parece que é lá que ele diz essa frase. Acho que deve dizer em mais de um lugar também, mas me parece que foi daí que eu tirei. Deus se mostra o suficiente para que os que creem possam crer, e para que os que não querem crer possam não crer. Depois, outra pergunta da Dario. Outra consulta. O senhor disse que o raciocínio indutivo nunca é válido. É uma pergunta interessante essa daqui, né? Em síntese, não se pode ter acesso a todos os casos individuais possíveis. Mas no livro de lógica da EUNSA, do Sanguinetti, foi pegar ali uma fonte boa.
A EUNS é a editora da Universidade de Navarra, foi onde eu estudei e fiz o meu doutorado lá em Pamplona, né? Então, eu considero uma fonte bastante confiável, o professor Sanguinetti, um grande professor dessa questão da filosofia da natureza, do conhecimento humano. Ele faz uma distinção no raciocínio indutivo. Ele fala de uma indução acidental e outra essencial. Na acidental nunca se poderia ter plena certeza da conclusão, pois sempre poderá haver um caso individual que a contradiga. Isso que a gente falou, né? A indução, eu vejo vários cisnes, todos são brancos, então eu induzo que todos os cisnes são brancos. Mas daqui a pouco eu vejo, depois de ter visto 1000 cisnes brancos, eu vi um cisne que é preto. Quebrou a regra, então nem todos os cisnes, estava errada aquela regra geral, né? Aquela generalização, que é o que a gente chama de indução. Na acidental, nunca se poderia ter plena certeza da indução, porque não poderia haver um caso individual que a contradiga. Mas na indução essencial não sucede isso, porque nela a mente captaria aspectos essenciais e a partir deles faria a indução. Eu acho que um exemplo seria a certeza de que vamos morrer um dia. Então seria uma indução válida, né? Segundo aqui a nossa aluna, né? E seguindo o ensinamento do professor Sanguinetti. Interessante, né? Então ele está falando de 2 tipos de indução. Uma indução acidental, ver a cor do cisne, a cor é um acidente, né? Agora outra coisa é quando eu leio a essência, eu capto a essência. E aí eu capto algo que é da natureza do cisne. Então, portanto, que pertence a si. Alguma coisa é cisne, tem aquela característica. Se não tem a característica, não é cisne, porque é essencial, não é acidental. E aqui acho que a gente poderia falar de 2 enfoques um pouco diferentes. Esse do Sanguinetti e um enfoque, sei lá, mais de René Descartes, né, da Revolução Científica, do positivismo. Segundo essa segunda visão, essa chamada indução essencial, eles poderiam dizer que aqui tu tem um pressuposto filosófico, não necessariamente aceitável, né? Que é a capacidade do homem de captar a essência das coisas. Então, eu estou pressupondo que eu tenho essa capacidade. Se eu sou capaz, teria a capacidade de olhar um objeto, um cavalo, e captar a essência do cavalo, né? Porque, de alguma maneira, a essência dele se impregna no meu intelecto. É um pouco a teoria gnoseológica tradicional da filosofia tradicional realista, né? Eu capto, então, a essência daquele objeto, então eu tiro a parte acidental da essencial e eu fico com aquilo que é o próprio dele, né? Eu acredito nesse tipo de conhecimento e tudo. Agora, é preciso ter em conta que a gente está falando de aquela razão de portada ampla, né, que o Ratzinger vai defender. Uma visão da racionalidade menos assim estrita à lógica matemática absoluta. E eu estou partindo de alguns pressupostos filosóficos antropológicos que falam da capacidade humana de conhecer as coisas e o mundo, se deparar para a realidade e abstrair as essências das coisas, né? E eu acho que o ser humano funciona assim, né? A gente não funciona com aquela lógica estrita e meramente formal, matemática. A gente funciona com a indução. O tempo inteiro a gente está fazendo indução. Sem isso a gente não conseguiria viver. Então eu acredito que é assim. Agora também é preciso ter em conta que, bem, a gente está num outro grau de certeza aqui também, né? Saber que todo mundo vai morrer. Bem, algumas pessoas acham que Elias não morreu, por exemplo, né? Muitos teólogos acham que Nossa Senhora não morreu. Alguns acham que sim, valendo, como a gente explicou, o dogma da Assunção de Nossa Senhora. E fica sempre na dúvida, bem, isso aqui é da essência ou é um acidente, né? É da essência dos cisnes serem brancos ou é só um acidente desses alguns? Então, não fica tão claro assim quando que seria uma indução realmente essencial, quando que seria acidental. A gente está num âmbito um pouco diferente de lidar com o conhecimento humano. Mas eu entendo que essa divisão me parece perfeitamente válida e que de fato a gente funciona com essa indução, normalmente seja essencial, seja acidental, talvez nem sempre tendo claro o que é uma coisa, o que é outra, né? Bem, uma penúltima pergunta. Gostaria de dicas, argumentos, fontes para saber como defender a Santíssima Trindade diante de pessoas que creem que Jesus foi apenas um profeta. Jesus não foi Deus, portanto não existe apenas um Deus, que é o Pai. O Espírito Santo também, de quebra, não vai ser considerado Deus, né? E essa pessoa dizia,
fiz uma breve pesquisa, encontrei um site que diz essa frase que eu citei na aula, né? Meu Senhor e meu Deus, que Tomé, o apóstolo, depois que encontra Jesus, depois de 8 dias depois da Páscoa, domingo agora a gente vai ler esse evangelho, me parece, né? Que Jesus, Tomé se recusou, preciso ver para crer, ele vai dizer, né? E aí Tomé diz, a afirmação mais clara da divindade de Cristo no evangelho é essa frase de Tomé que diz, meu Senhor e meu Deus. E essa pessoa dizia, nesse site aí, que é um pouco contra a Trindade, dizia que isso seria apenas uma expressão, uma interjeição, como quem diz, oh my God. Eu não consigo ler isso sem dar uma risada, me perdoe. Como quem diz, uma interjeição após uma surpresa, né? Tomé estaria dizendo, oh my God, né? Meu Senhor, oh meu Deus, né? Um pouco assim, não se dirigindo a Jesus, mas a Deus Pai, né? Neste mesmo site havia 51 perguntas aos trinitários, com diversas citações da Bíblia, comprovando que Jesus não é Deus. Então tá, primeiro, olha, me parece uma bela forçação de barra, sabe? Essa coisa de dizer, oh my God, né, Tomé? Os judeus não usavam o nome de Deus de qualquer jeito, eles tinham um super respeito, assim, para pronunciar o nome, um super pudor, né? Então a gente não encontra na escritura judeus falando, oh meu Deus, né, diante de uma situação assim, me parece, né? Então, no entanto, pelo contrário, tudo lá indica que Jesus apareceu, ele tinha tinha tido falta de fé, e aí ele vai lá e faz um ato de fé que Jesus confirma, tu creste porque viste, né? Mais aventurados aqueles que creem sem terem visto. Então, dentro do contexto, dizer que aquilo é uma interjeição, por acaso ele falou de Deus, acho que é uma bela forçação de barra, que é difícil até de não rir vendo essa explicação. Agora, é verdade que essa não é a única passagem que fala da divindade de Cristo, né? A própria condenação de Jesus, eles falam, porque te fazes como Deus, te condenamos porque tu está te fazendo como Deus. E de fato Jesus fala, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Os discípulos o adoraram, não só Tomé, mas outros depois que Jesus aparece na Galileia, se ajoelharem e adorar, que ele só podia adorar a Deus para um judeu, né? Então não é a única passagem essa daí, enfim. E é interessante observar que essa discussão foi bastante acalorada já nos começos do cristianismo, nos primeiros séculos, que a primeira grande heresia é essa, né? Que talvez foi uma das maiores heresias, que talvez a maior na história, né? Que dominou boa parte da igreja, é o arianismo. Ário era um sacerdote de Constantinopla que dizia que Jesus não era Deus, era apenas uma criatura. E aí logo o espírito cristão de outras partes do mundo se rebelou contra aquilo e falou, pô, como assim? Claro que Jesus é Deus. E aí se reuniram em Nicéia, foi o primeiro grande concílio ecumênico, se a gente não considerar o de Jerusalém, né, que está nos Atos dos Apóstolos, em anos 325, organizado por Constantino, já recém-convertido, digamos assim, à fé. Então se reúnem os bispos do mundo inteiro e condenam Ário, e aquela expressão, Jesus é homoousios, consubstancial ao Pai, que não deixa lugar à dúvida sobre a divindade de Cristo, né? Então também é interessante conhecer um pouco a história, ver como essa negação da divindade de Cristo não é de agora, mas como logo quando surgiu isso foi logo prontamente combatida pelo São Espírito Cristão, né? E uma última pergunta do Pedro Costa. Sobre a leitura da Bíblia, vi um vídeo do Padre Paulo Ricardo comentando que ele achava mais prudente começar o estudo pela vida dos santos e dos padres da igreja, a fim de criar uma base mais forte antes de chegar nas Sagradas Escrituras. Muitas vezes na missa me deparo com leituras e não consigo ter a compreensão necessária, elucidando apenas com a homilia. Tenho dificuldade também no contexto histórico de determinadas passagens, o que, ao meu ver, reduz o entendimento da mensagem. O senhor sugeriria algum caminho de leitura para fortalecer a compreensão da Bíblia? Legal, né, meu xará Pedro? Olha, interessante sim esse comentário do Padre Paulo Ricardo, né? De fato, a Bíblia, sobretudo se uma pessoa se lança a começar a ler o Antigo Testamento de cara, eu desaconselho vivamente, né? Porque não entende nada, tem coisas ali que são... Primeiro que cansa, né? A pessoa vou começar a ler do começo ao fim, começa a ler o Gênesis, legal, né? O Êxodo, mas chega lá, Levítico e Números, e aí vem umas coisas, a pessoa para no meio do caminho, em geral acontece isso. Mas mesmo que persevere, vai chegar no livro dos juízes e vai ver lá as ações de Sansão, que são um pouco escandalosas, indo lá numa prostituta, fazendo, sei lá, e toda a coisa da violência, do sangue, né? Então é importante, sabe, ler o Antigo a partir do Novo. Mas, de todos os modos, é bom ler aquilo no contexto da fé da igreja, né? E como então entender melhor? Olha,
A leitura da vida dos santos, sem dúvida, ajuda, mas não diria que resolve de tudo, né? Os padres da igreja um pouco mais, porque é algo mais próximo da escritura mesmo do Novo Testamento, né? Então, toda a leitura espiritual em geral ajuda na compreensão das Sagradas Escrituras. Eu diria especialmente tem essas biografias compiladas de Jesus, para entender os evangelhos pelo menos, e também o Antigo Testamento, que são muito boas, né? Uma das mais que a gente recomenda mais são a do Pérez Urbelo, que faz essa compilação dos evangelhos, dados arqueológicos, históricos. Por acaso agora eu estou lendo uma do Fulton Sheen, né, da vida de Cristo, que também é dessas biografias compiladas de Jesus, então ajuda a gente a ter um contexto maior, a entender que aquilo no Evangelho foi escrito há 2000 anos atrás, né, e com uma linguagem diferente da nossa. Então essas biografias trazem, estudam, compilam, ajudam. E também comentários, né, quando for ler a Bíblia, ler boas versões comentadas, boas introduções de cada livro. Também costumo recomendar, como é lógico, a Bíblia de Navarra. Mais uma vez, hoje eu estudei, né? Professores que foram meus professores também, que traz introduções muito boas. Eu tive sorte de comprar uma hora a Bíblia inteira por estava €1 o preço aí, a versão digital, né? E aqui no centro a gente tem também impressa, né? E eu tenho a versão digital, comprei baratinha também, então acesso, tem alguma dúvida, veja um comentário, vou ler um livro da Bíblia novo, vou reler e tal, aí pego a introdução para ver qual era o contexto da Epístola de Timóteo, etc, né? Então eu recorro bastante, os comentários são muito bons, me parece, né? O Novo Testamento tem em português, o Antigo só em espanhol, mas enfim, e tem outras leituras também boas aí, né, de Bíblias comentadas que também podem servir para... E as homilias estão de fato para isso. Às vezes, né, vem perguntar para um padre, numa direção espiritual, padre, não entendi tal passagem, por que Jesus fala isso? Parece meio contraditório com aquilo. Então também normal, né, que a gente recorra a fontes seguras para o entendimento, para querer ler aquilo na fé da igreja e ter um entendimento mais profundo, né? Tá bom, Pedro? Então acho que é isso aí, pessoal. Até mais.